Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Privilégio mais uma vez para todos nós estarmos reunidos em comunidade para engrandecer o nome do Senhor, estarmos diante dele e que alegria, né? Mais uma vez. Já pela manhã tivemos o privilégio de podermos tomar um café juntos, cearmos juntos. Sem dúvida, um culto ao Senhor, uma prestação de serviço ao Senhor, com uma boa mensagem ali em Lucas, no capítulo 7, que alegria, que boa mensagem trouxe aos nossos corações, às nossas vidas, confronto, sem dúvida nenhuma. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 1, muito conhecido, muito comum, mas muito profundo. Relembrá-lo nunca é suficiente. Nunca é pesar, na verdade é uma alegria. Vamos juntos a ler-lo. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Santo Deus, estamos diante do Senhor, ó Pai, em comunidade, em adoração ao Senhor, ó Pai, em culto a Ti, ó Deus. Assim como já fizemos pela manhã, essa é a oportunidade, este é o momento em que nos reunimos, nesse dia que chamamos Dia do Senhor, dia que o Senhor, ó Pai, nos dá a oportunidade de descansarmos diante do Senhor, celebrarmos aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, não somente a força, mas tem dado a nós sabedoria, cuidado, sustento. O Senhor, ó Pai, tem nos mantido, cuidado de nós durante toda a semana, ó Pai, nos fortalecendo. E neste momento, ó Pai, estamos diante do Senhor, meditando sobre a Tua palavra, louvando ao Senhor e junto com a comunidade, junto com a Tua igreja reunida, não só aqui, em tantos lugares, ó Deus, reunidos em torno do Teu nome, louvamos ao Senhor, diante da Tua mesa, celebramos. Nós relembramos a dor, relembramos o feito, essa morte vicária de Cristo, ó Pai, que nos permitiu termos acesso de novo ao Senhor. Pai eterno, estamos aqui diante de Ti, agradecemos, louvamos, adoramos ao Senhor, aceita a nossa adoração, inclina os Teus ouvidos às nossas petições, à nossa adoração. Esteja, Pai, nos guardando. E o Teu Espírito, ó Pai, em nós, não somente faça morada, mas trabalhe e transforme os nossos corações, pois carecemos e dependemos do Senhor. A Tua palavra, ó Pai, nos diz para meditarmos de dia, de noite. Seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, água viva, água limpa. E o Senhor, ó Pai, nos purifica a partir da Tua palavra. Então, ó Pai, que a Tua palavra esteja diante de nós todos os dias. Carecemos do Senhor, adoramos ao Senhor. Em Cristo pedimos, em Cristo, ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Amém, ó Deus. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós temos, não somente como compromisso, mas temos assinado a nossa declaração de fé. E na próxima semana, dia 14, iniciamos mais uma sala de novos membros. Será um privilégio mais uma vez. São novos irmãos que estão se achegando e aprendendo do que nós somos, a nossa essência. Que a partir da palavra dele, nós entendemos quem é o Senhor. Entendemos o que é a comunidade, entendemos a trindade e tantas outras qualidades e características daquele Senhor, do Senhor das nossas vidas. Eu quero ler junto com os irmãos leiam junto comigo qual é o primeiro ponto das Escrituras da nossa declaração de fé de New Hampshire, que temos adotado. Já está na mão aí? Ótimo, vamos ler juntos? Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, que é um perfeito tesouro, instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim, e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. E ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará, e por isso é e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã. Só há comunhão espiritual com aqueles que submetem integralmente as Escrituras, com suas doutrinas fundamentais, como andarão juntos, estando em desacordo, e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Somente as Escrituras. É a mudança da mentalidade que nós lemos aqui em Romanos 12. Transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E um desses pontos, nesse momento de contrição, nesse momento de confissão de pecados, olhamos para o que o Senhor tem nos deixado em confessar os nossos pecados, arrependimento dos nossos pecados, e tenhamos a certeza que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas e o Espírito tem colocado diante de nós aquilo que não somente o desagrada, mas aquilo que nos traz de volta para o Senhor. Então, que neste momento a gente possa, como igreja, confessar os nossos pecados. Feche teus olhos, eu vou orar. Bendito Deus, olhamos para a Tua palavra. Ela é nossa regra de conduta e de fé que o Senhor decidiu se comunicar conosco. Teu Espírito que divinamente inspirou tantos homens a escreverem a Tua palavra, diante daquilo que o Senhor os provou, os experimentou. O Senhor, ó Pai, cuidou da Tua palavra diante dos séculos e milênios, ó Pai, dos momentos que ela foi escrita. E chega até nós, ó Deus, como verdade única e verdadeira para a salvação do homem, para que os nossos pecados sejam colocados diante de nós através do Teu Espírito e que possamos nos achegar a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual se entregou naquela cruz, pagando um altíssimo preço, um preço que nenhum homem, nascido de mulher, poderia, ó Pai, pagar por este preço. Nós, homens e mulheres, temos algo dentro de nós, que veio desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, um pecado que nos afasta do Senhor. E apenas diante, ó Pai, da cruz de Cristo Jesus, aquele que tinha sido prometido, que pisaria a cabeça da serpente, aquele que por tantos anos foi esperado, chegou, se humilhou,
se tornou homem, viveu entre nós, viveu perfeitamente entre nós, cumpriu tudo o que lhe era previsto. E por justiça do Senhor, ó Pai, e pela injustiça dos homens, foi morto, cumprindo o plano, cumprindo aquilo, ó Pai, que o Senhor havia designado. E hoje olhamos para Cristo, olhamos, ó Pai, por esse sangue derramado, olhamos, ó Pai, aqui para esta mesa que está diante de nós e relembramos esse corpo esmagado, este sangue vertido, e sabemos que através desta obra nós temos acesso ao Senhor, quando cremos em Cristo Jesus. Então perdoa os nossos pecados, ó Deus. Estamos diante do Senhor, com os corações rasgados, com os corações contritos, pois não merecíamos nada disso. Pecadores, longe do Senhor, e um Deus que por um amor tão grande nos entregou o teu Filho, para que pudesse dar vida, e que pudéssemos, ó Pai, estarmos diante do Senhor mais uma vez. A Ti louvamos, em Ti cremos, ó Senhor Jesus, e em Teu nome agradecemos e pedimos. Amém, ó Deus. Amém. Louvado seja o Teu nome, pastor. Bem, meus irmãos, boa noite mais uma vez. A graça do Senhor seja com todos. Teremos agora o nosso momento da ceia do Senhor. Já fizemos isso pela manhã, estamos agora fazendo à noite. Nós, nesse sentido, nós celebramos a ceia 2 vezes por mês, né? Porque pela manhã e à noite nós fazemos isso. Alguns irmãos até repetem, como eu também, estou repetindo. E graças a Deus por isso. Ninguém fica empaturrado por participar da ceia mais de uma vez. Então, pode ficar à vontade, né? Eu quero convidá-los para esse momento, com reverência, mas com alegria no nosso coração, porque a ceia do Senhor é uma ordenança do nosso Deus, e ela é exclusiva para a igreja, para aqueles por quem Jesus morreu lá na cruz. Aqueles que condenados estavam, mas foram absolvidos, foram libertos por Cristo quando Ele morre na cruz. Eu estava lendo, meus irmãos, por causa do texto que eu vou pregar hoje, eu vi algumas versões, né? Eu sempre creio, né? Que de fato Deus ressuscitou Jesus, Deus e o Espírito Santo. E tem um texto que diz que Jesus falou assim: eu revivo a mim mesmo, né? Mas há um sentido para isso. A verdade que eu quero dizer agora é o seguinte: quando os cordeiros eram imolados no Antigo Testamento, é óbvio que vocês vão concordar comigo, eles eram imolados, eles eram mortos. Eles perdiam a vida para que simbolicamente, as pessoas tivessem vida no sangue deles. O que era isso na verdade? Era uma aceitação de Deus daquela oferta do sangue do cordeiro que foi morto. Eles perdiam a vida. Tinha todo um cerimonial para isso. O sangue deles era aspergido lá no Santo dos Santos, aonde estava a arca, que Deus se fazia presente. Não que Deus estava preso ali na arca, mas ali era um lugar que, quando o sumo sacerdote entrava e ele se chegava diante de Deus, Deus aceitava tudo isso quando feito de acordo com o que ele determinou. Eu quero chegar em que ponto? Que Cristo, de fato, morreu. Cristo morreu. A Bíblia diz que o Espírito, Deus e o Espírito Santo o ressuscitou da morte. Essa morte de Cristo como Cordeiro de Deus possibilitou a mim e a você sermos justificados, tornados justos diante de Deus por causa do Filho, por causa da morte de Cristo. Então nós estamos aqui por causa disso. Nós adoramos a Deus porque Deus nos resgatou e nos libertou da morte da qual nós nos encontrávamos. Não a morte física, nós vamos passar por ela,
mas nós também fomos livres da morte espiritual, aquela morte que te mataria para sempre e eternamente. Aquela morte que, na verdade, o sentido maior dela não é você morrer e ficar desacordado eternamente, é você estar acordado eternamente, mas sem Deus na sua vida. É o sofrimento eterno, é o inferno, que a Bíblia também assim descreve. Cristo, quando morre na cruz, nos liberta disso. Quando nós nos reunimos e celebramos a ceia, nós estamos celebrando essa grande vitória de Cristo na cruz, a vitória que alcança vidas hoje e também tem essa projeção, essa esperança eterna. Por que você ama a Deus e serve a Deus? Por que você é um cristão? Você só sabe que a morte para você não é o fim das coisas. Deus tem coisas maiores pela frente. A ceia, então, é exclusiva para os filhos de Deus. Fora desse contexto de igreja, de salvos, não há celebração de ceia. Celebram a ceia aqueles que olham para a cruz e reconhecem a obra de Cristo por suas vidas. Então, nós somos privilegiados, estamos aqui nessa noite para isso, como fizemos de manhã também. Nós celebramos o Cristo que nos deu, então, vitória. É para, então, quem já foi batizado, né? Precisa ser batizado. Claro, o batismo é uma outra ordenança de Deus, de Cristo, né? No Evangelho, que te habilita a ser membro do corpo de Cristo. Quando a igreja diz assim, olha, nós aceitamos o João como membro dessa igreja, nós atestamos a fé dele, há, com certeza, a aprovação de Deus nisso. Porque a igreja, biblicamente, ela está representando Deus, com todos os seus defeitos, mas transformada. Mas uma igreja cuidada por Deus, uma igreja santificada por Deus. Que a igreja faz é aceito nos céus. Jonathan Lima, ele usa uma expressão das chaves, que é bíblico, ela é em Mateus. As chaves que a igreja detém, dada por Deus. Uma delas é essa aí, é cuidar da sua membresia, aceitar, desligar, é aceito diante de Deus. Toda essa operação da igreja. Então, se você está como membro desta igreja, principalmente como membro dessa igreja, que é esse corpo, né? Você creu em Jesus e você foi aceito por essa igreja que é comissionada por Deus. É importante que seja batizado, que seja membro desta igreja, ou talvez alguém que não é membro dessa igreja, mas está membro, né, é membro de uma igreja, crê, como nós estamos ensinando aqui na Bíblia, está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão. O que é isso? Não, eu não sou alguém que fico, né, visitando igrejas e de vez em quando participo da ceia com coisa que isso vai te acrescentar alguma coisa. Nada. Não, eu sou membro de uma igreja, estou hoje, né, numa condição diferente. Por isso estou aqui nessa igreja. Seja bem-vindo. Nós cremos no ato da celebração como um memorial, mas que tem poder, né, de nos enlevar, de nos abençoar, de nos acrescentar enlevos que só Deus sabe fazer essas coisas, quando nós obedientemente participamos da ceia do Senhor. Há bênçãos nisso, sim, mas nós não nos tornamos crentes melhores, maiores, porque participamos da ceia. Isso é uma ordenança para ser, então, o quê? Obedecida. Somos abençoados quando obedecemos também. Então, seja bem-vindo, participe conosco nesse momento. Quero convidar os irmãos que vão nos ajudar para esse tempo. Eles estarão levando os elementos até você, o pão, são elementos simbólicos, e o vinho, no nosso caso, suco de uva. Receba e aguarde para tomarmos juntos. O Evangelho de Marcos, as palavras de Marcos são parecidas com as palavras de Mateus. No verso 22 do capítulo 14, ele diz assim, com relação ao pão. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E depois, tomando um cálice, deu graças
e entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, estamos diante do Senhor, ó Deus, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus para o qual não há limites, não há fronteiras, o Deus que fez todas as coisas e conhece todas as coisas, o Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos funcionamentos, ó Deus. Senhor que sabe todas as coisas, e para o Senhor não há passado, não há futuro, ó Deus, o Senhor é o Deus do presente. Ó Deus, ao Senhor, nós agora, ó Deus, nos rendemos nesse momento, ó Deus, desejando que, por misericórdia, Deus, por graça, o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós reconhecemos, ó Deus, os grandes feitos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a obra de Cristo ali na cruz do Calvário em nosso favor. Estávamos perdidos e condenados, o Senhor nos libertou e nos deu vida novamente. Agradecemos ao Senhor, Pai. Estamos tomando esses elementos aqui nas nossas mãos e nós estamos, ó Deus, voltando a nossa memória ao ato, ó Deus, ali da cruz do Calvário, onde de fato, ó Deus, verdadeiramente, o Senhor deu a sua vida, o Senhor Jesus se entregou por nós. E ali, ó Deus, Ele entregou a sua vida sem pecado, ó Deus. Ele não tinha defeitos pecaminosos, ó Deus. Ele sempre foi santo sendo homem, e Ele continua santo, ó Deus, sendo homem, sendo Deus. Louvado seja o teu nome. Ele se deu por nós, ó Deus, e nós fomos curados, ó Deus, das nossas feridas, as chagas, ó Deus, que nos feriam, que nos condenavam, que nos destruíam. O Senhor nos libertou e nos curou plenamente. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos celebrando, ó Deus, também o que o Senhor, Pai, tem feito em todos esses tempos e nos dias de hoje, quando vidas, ó Deus, têm sido alcançadas pela graça de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, Pai, que trabalha e que tem dado, ó Deus, ainda oportunidade ao homem para crer e entregar a sua vida. Mas nós, ó Deus, estamos celebrando também que, ó Deus, há uma esperança em nós, uma verdadeira esperança de que um dia, Pai, estaremos para sempre com o Senhor. Não mais celebraremos este evento aqui, porque não fará mais sentido, ó Deus, uma vez que estaremos para sempre com o noivo. Já estaremos, Deus, casados, juntos para todo sempre. Então, meu Deus, muito obrigado. No momento nós celebramos e aguardamos o grande dia do Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados e de nós o Senhor tenha misericórdia. Opera favoravelmente os nossos corações, trabalha as nossas vidas, as nossas mentes, para que, ó Deus, nós o sirvamos, ó Deus, nesse tempo e que ainda estamos, ó Deus, do lado de cá. Louvado e bendito seja o teu nome. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Comamos, meus irmãos, o pão. Tomemos também o cálice. Graças a Deus. Nós sempre temos a nossa ceia celebrada todo o primeiro domingo de cada mês, tá? Essa é a agenda da igreja que não muda. Pode um dia mudar por algum motivo, mas comumente ela não muda, tá bom? Obrigado. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João. João capítulo 20, aí nós vamos ler a partir dos versos 11. Hoje eu quero falar, meus irmãos, dentro ainda do tema da ressurreição de Cristo, João capítulo 20, agora a aparição de Jesus. Nós vimos semana passada, como eu dividi em pequenas perícopes, né? Todo o capítulo, poderíamos estar falando dele de uma única vez, eu subdividi. Então, a gente falou já de Cristo ressuscitou, o túmulo estava vazio. Agora vamos pegar a parte em que ele começa, então, o quê? A aparecer para alguns irmãos.
Mas antes de ler o texto, eu quero ler também na nossa Confissão de Fé New Hampshire, que nós temos adotado como nossa confissão de fé, tá? Os irmãos têm assinado ela, mas no ponto 4, ela diz assim sobre do caminho da salvação, a nossa confissão de fé, tá? Diz assim: cremos que a salvação de pecadores é totalmente de graça, através do ofício mediador do Filho de Deus, que pelo decreto do Pai, o decreto eterno de Deus, livremente tomou sobre si nossa natureza, a natureza humana, mas, sem pecado, honrou a lei divina, o decreto de Deus, pela sua obediência pessoal e por sua morte trouxe expiação para os nossos pecados. Eles foram pagos, que tendo ressuscitado da morte, ele está agora entronizado no céu e unindo em sua maravilhosa pessoa as mais ternas simpatias com divinas perfeições. Ele é de todos os modos qualificado para ser um salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Quando crentes encontram verdadeiramente a salvação em Cristo, há uma libertação, meus irmãos. Nós não ficamos batendo apavorado de porta em porta, no sofrimento, sofrendo, mas batendo de porta em porta, buscando alguém que possa falar assim, dizer alguma coisa que faça diferença na minha vida. Eu já encontrei Cristo e Ele me é suficiente. Vamos ver hoje um texto, verso 11 até o 18, que é a primeira testemunha, né, da ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai ser essa primeira testemunha e ela vai receber essa boa notícia, né? Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele não morreu. Ele não está lá no sepulcro. Você já teve experiência de ver alguém que foi ressuscitado? Claro que não. Claro que não. Você ver alguém ser ressuscitado. Mas Jesus, além de ter ressuscitado pessoas, ele também ressuscitou dentre os mortos. O texto diz assim, verso 11 do capítulo 20. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, à cabeceira, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Atente para essa pergunta, porque ela se repete. Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, olha a resposta dela, que é bem parecida. Senhor, se tu levaste a ele, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. O texto é maravilhoso, meus irmãos, tem bastante coisa para nós pensarmos aqui. Se a gente olhar para o texto anterior, ou imediatamente anterior, os versos 1 a 10, a gente viu lá sobre a ressurreição de Jesus. Nesse texto, de 1 a 10, a gente vai focar no túmulo vazio. Né? As pessoas vão chegando ali, chega Maria, né, Maria Madalena, João narra só Maria, mas ela estava com outras mulheres. Depois ela avisa os apóstolos e vai João e Pedro correndo, né? Diz o texto que João, por ser mais novo, corre mais do que Pedro. E chega lá e eles percebem o quê? O túmulo vazio.
A possibilidade, então, de roubo do corpo, nós vimos um pouco sobre isso, ou até mesmo o roubo dos valores que adornavam o sepultado, ela foi descartada, porque os próprios guardas que vigiavam o túmulo, eles não relataram nenhuma ocorrência. E também os lençóis, que cobriram Jesus, eles estavam intactos, apontando para a realidade de que o corpo de Jesus passou por aqueles lençóis, assim como em momento posterior, ele vai aparecer para os discípulos dentro de uma sala sem a porta ser aberta. É isso que aconteceu. Aquilo que para os homens então era algo inacreditável, para Deus jamais foi ou poderia ser impossível, a fim de quê? De que seus decretos eternos eles se cumprissem. Nos decretos eternos de Deus estava proposto a sua e a minha redenção através da morte do Cordeiro de Deus. Foi Deus quem mandou Jesus para a cruz. Não foi Pilatos, as palavras de Pilatos, não foram os judeus com toda a autoridade que eles tinham, foram instrumentos que fizeram por sua vontade e maldade. Mas o fim disso foi que Deus determinou que seu filho ia para a cruz para morrer no meu e no seu lugar. Assim, o Novo Testamento ele atribui a obra da ressurreição de Jesus ao Pai e ao Espírito. Eu quero ler, como eu disse isso antes, eu quero ler uns 2 textos pelo menos sobre isso. Deus, ressuscitou a este, falando de Deus, Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32, é a pregação de Pedro. Quando Pedro prega ali no dia de Pentecostes, ele prega essa mensagem. Ele vai terminar falando isso. Esse Jesus que vocês prenderam, amarraram, prenderam, levaram, judiaram, humilharam, Deus o ressuscitou. Atos 2:24 diz assim: mas Deus o ressuscitou livrando-o do poder da morte, porque era impossível que a morte o pudesse reter. Atos 2:24. Lá em Romanos 11 fala do Espírito Santo, porque a obra é feita pelo Pai, pelo Espírito. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o quê? Os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito Santo, que em vós habita. Olha que promessa maravilhosa, guarde esse texto, Romanos 8:11, tá bom? Então, a ressurreição de Jesus também é um prenúncio da minha e da sua ressurreição para a vida eterna. A gente precisa ter sempre na nossa mente que essas pessoas, elas que infringiram sofrimentos sobre Jesus Cristo, eles fizeram isso de uma forma maligna, porque seus corações são maus. Mas eu quero deixar bem claro que, de fato, Deus Pai, o Deus determinou todo esse momento, desde o sofrimento até a cruz e o sepultamento. Eu ainda olho para o sepultamento de Jesus, meus irmãos, e eu vejo que seria talvez no sepultamento o ápice da humilhação do Filho de Deus. Sabe, o auge da humilhação é o sepultamento, porque o sepultamento ele aponta para um corpo que vai deteriorar e vai acabar. E é nesse ponto que Deus cumpre todas as etapas. O Filho morre de fato, porque alguém deveria morrer no nosso lugar. Só se isso fosse feito por Deus que nós seríamos salvos. Deus então envia seu Filho. A morte, ela para Jesus não foi o fim, ele não deteriorou no sepulcro, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. A vitória de Jesus é a nossa vitória. Por isso que Paulo canta, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15:54. A morte já não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida. Tenha isso como esperança e como alegria no seu coração. Assim, Jesus, então, ele é ressuscitado para a glória de Deus Pai, para a glória dele mesmo, porque ele vai dizer o seguinte: Pai, na oração do capítulo 17, glorifica-me, para que eu possa te glorificar. Na glorificação de Cristo, essa exaltação,
Deus é glorificado. O Filho também, obviamente, é glorificado. Os versos 11 a 13, é disso que ele está falando, dessa ressurreição para a glorificação. Agora, meus irmãos, acabou de acontecer, só que agora de maneira visível, de forma visível, a ressurreição. Antes era o túmulo vazio, agora eles estão vendo o Cristo ressurreto. Eles estão começando a encontrar Cristo, ele está aparecendo a alguns. Não sabemos o que acontece com Jesus nos tempos que não é narrado aqui nos evangelhos, onde ele esteve, onde ele ficou. Isso não é o mais importante para nós. E ele aparece diversas vezes, diversos momentos, a diversas pessoas. E primeiramente, então, a Maria Madalena. Ela estava, meus irmãos, no texto diz aí que ela estava num choro profundo. Esse choro profundo é algo mesmo de profunda tristeza. E havia razão para Maria Madalena estar nesse choro profundo. Ela tinha uma eterna gratidão a Jesus. Ele passa a ser o Senhor daqueles que nele creem. Como que é a sua gratidão a Jesus? Como que ela se expressa na sua forma de vida e de viver? Ela tinha muitas razões para isso, Maria Madalena. Ela fora libertada, eu já disse isso algumas vezes, porque ela aparece em outros textos aqui, mas ela fora libertada de uma possessão demoníaca. Isso está lá em Lucas 8, no capítulo 8, no começo do capítulo 8 ali, você vai perceber isso. Ela tinha uma possessão demoníaca, dá para imaginar o que era isso? Ela sofria horrores com tudo isso. E ela, esse sofrimento mexia com toda a vida emocional e física de Maria Madalena. Jesus então restaura a vida dessa mulher. Agora a gente tenta imaginar, meus irmãos, quando nós vemos pessoas sofrendo dores emocionais, dores físicas, e o quanto a cura dessas pessoas, né, seja por remédios, que nós muitas vezes entendemos como providência de Deus, mas faz bem para essa pessoa, e faz bem também para nós que vemos essas pessoas melhores. Mas aqui nós estamos falando de uma mulher que Jesus a libertou definitivamente dos males que a atormentava. Ele restaura a vida dela. E ela vai se tornar então uma discípula, uma servidora no ministério de Jesus. Ela era uma das mulheres que a Bíblia vai falar que sustentava o ministério dele e dos apóstolos. Ela acompanhava Jesus no que era possível fazê-lo. Ela esteve então na cruz no momento da morte e agora ela vai até o sepulcro de Jesus. Ela chora porque não teve nenhuma oportunidade com as outras mulheres de cuidar do corpo do Senhor Jesus Cristo. Não puderam fazer isso na sexta. Lembra-se que já estava para virar o dia, entrar no sábado. No sábado nada disso podia acontecer, serviço nenhum. É por isso que foi dada a ordem para que quebrasse as pernas dos crucificados, mas Jesus já havia entregado voluntariamente o seu espírito de vida. Ele já havia entregado. Elas não puderam fazer isso também no sábado, obviamente. Não podiam fazer isso no começo da noite do domingo, que começa no sábado, 18 horas, porque é tarde da noite, mulheres não ficam andando na rua tarde da noite. Mas elas programam pela manhã, assim que der, nós vamos levantar o primeiro raio de sol possível, primeira claridade, nós vamos até o sepulcro, vamos cuidar do corpo do Senhor. Sabia que José de Arimateia e Nicodemos haviam cuidado muito bem, mas elas como discípulos queriam fazer algo mais com certeza. E nesse momento que ela está chorando, de forma dolorosa, que vê dois anjos, a Bíblia diz que ela percebe essa teofania, ela vê essas pessoas, esses anjos em forma de gente. A gente pode pensar nessa aparição angelical como sendo simbolicamente o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da luz sobre as trevas, da graça sobre o pecado. Eles vão aparecer ali porque houve uma vitória. Eles vão aparecer ali porque há uma mensagem de vitória vindo de Deus.
Eles são mensageiros de Deus. Os anjos são criaturas, eles foram criados como mensageiros especiais ou para missões especiais de Deus. Eles estão ali para anunciar, como nos outros evangelhos sinóticos, a gente vai perceber isso mais claramente até, as conversas, o diálogo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então é a vitória, é uma luz, né, que mostra de fato a vitória. Devemos então olhar para essa aparição de anjos, muitas vezes não com surpresa, porque a gente fala, por que precisou aparecer anjo? Porque Jesus vai aparecer para ela depois. Mas aí, meus irmãos, é entender isso de fato, no céu se mostrando e se apresentando, né, e enaltecendo o ato da ressurreição. A mensagem é importante, o fato é importante, o momento é o mais importante. Então, eles aparecem. Obviamente que a ausência deles é que deveria nos surpreender, né, ou surpreender as pessoas. Eles aparecem e eles comunicam, falam com Maria. Eles perguntam para ela a razão dela estar chorando e ela responde, né, dizendo que alguém levou o corpo de Jesus, porque esse é o pensamento imediato. Nós temos sempre uma resposta natural e imediata a algumas reações nossas, ou alguma coisa que nós reagimos. Essa foi uma delas, ela reage, essa foi a resposta que estava dentro dela. Levaram o corpo do meu Senhor. E ela usa a expressão meu Senhor. O meu Senhor aqui indica que de fato ela está falando, embora ela saiba que Jesus morreu e foi sepultado, mas ela o trata como meu Senhor, no sentido de fato de senhorio. A pergunta deles então pode ser entendida não como uma repreensão, porque choras. Porque mais adiante ela vai se repetir com Jesus Cristo. Mas aí é um tom, meus irmãos, de júbilo. Porque o que aconteceu foi completar a obra da redenção de Deus. É mais ou menos, Maria, por que você está chorando? Essa é uma ocasião de alegria. Maria, você devia estar jubilando, porque cumpriu-se aquilo que Ele mesmo falou para vocês diversas vezes. Que eu vou ser preso, condenado, morto, mas eu ressurgirei. O Evangelho de João narra Jesus falando isso para os seus discípulos. É um tempo de alegria. Para ela, o corpo havia sido removido por alguém. E mais adiante a gente vai perceber que o jardineiro, né, é que vem à mente dela. Foi levado para algum lugar e por algum motivo, que também ela não tinha certeza. Então ela usa a expressão Senhor. E essa expressão Senhor, só para a gente acentuar bem, é a mesma que foi usada por Cristo vivo, que a libertou das suas opressões. E quando ela foi liberta das suas opressões, ela olhava para o Senhor Jesus como Senhor. O Deus presente que a libertou. Ela enxerga Jesus como o Deus que a liberta. Lembra que eu falei algumas vezes aqui, meus irmãos, coisa que o judeu eloquente, o doutor da lei, não viu. A forma como Deus se manifesta é loucura para os orgulhosos, é loucura para os sábios por si mesmos. Eles não conseguem enxergar coisas que mulheres enxergaram, coisas que homens simples como João Batista enxergou, coisas como homens simples como os apóstolos enxergaram, coisa que nós, pessoas dos nossos dias, simples, enxergam, porque Deus revela aos seus. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Ela usa então a expressão Senhor, essa mesma expressão que ela reconhece a libertação que Ele operou nela, dos seus pecados. E por isso, meus irmãos, o desejo dela de estar perto dEle, mesmo que morto, sepultado, lhe traria contentamento. Mesmo que para cuidar do seu corpo, lhe traria contentamento. Porque aquilo que foi feito com ela, ela já entendeu que foi uma operação de Deus. Então,
só que ela está atrás de cuidar de um corpo morto. E a partir desse breve diálogo com aqueles dois anjos, ela vai virar, o texto fala sobre isso, aparentemente ela vira apenas o rosto, ela não vira o corpo, né? Ela está de frente aos anjos e, de repente, ela vira o rosto. E João vai dizer, então, que ela depara-se com Jesus. Mas ela não sabe que é Jesus. Alguns acham até que os anjos, quando ela estava de frente com os anjos, deva ter feito assim para ela, ó. Aí ela vira. E é quando tem o segundo diálogo com o Senhor Jesus. O texto anterior de 1:9 diz que apenas João creu quando viu. Não foram muitos que creram. Então, Maria Madalena estava nesse, creu, no sentido que ele ressuscitou. Ainda não passava na sua mente isso. Como na de Pedro não passava. Possivelmente nos demais. João descreve. Nós vimos isso da vez anterior. Que ele viu os lenços ali e Deus clareou isso. O Espírito Santo clareou isso no seu coração e na sua mente. E ele creu. Ele viu e creu. E lembra que eu enfatizei que esses são os temas bem centrais do Evangelho de João. Ver e crer. Os sinais e os milagres apontam para quem? Para alguém maior. Os sinais e milagres devem apontar para algo maior, não o que é feito hoje. Né? Eu creio, então Deus tem que operar. Não. Se há um milagre, você precisa olhar para Deus e falar, Senhor, mais uma vez eu afirmo a minha fé no Senhor. O Senhor realmente é o grande Deus. João creu, mas agora Jesus começa a aparecer para eles e eles vão aos poucos percebendo o milagre da ressurreição. A pergunta de Jesus aí no 15, ela é retórica, porque a resposta é óbvia, mas para Maria ela vai se tornar reflexiva. Jesus sabia o motivo do choro dela. Ele pergunta por que choras. Ele sabia que estava chorando, que era porque ela estava procurando e não encontrando-o. Levar o corpo do meu Senhor. Mas ela vai ter que refletir em algum momento. O que ela está procurando? Quem ela está procurando? O que está contentando ela? Ela está se contentando com Cristo que morto, um cadáver? Ou ela vai ter a oportunidade de ver então o Cristo vivo? Ela está em frente de Jesus, mas ela não percebe que trata-se de Jesus. Talvez pela descrença da ressurreição mesmo. Talvez por Jesus estar com uma aparência diferente. Isso não é o mais importante. E não devemos especular em cima dessas coisas. Elas não são centrais no texto que nós lemos. Mas ela não o reconhece. Essa cena, meus irmãos, é muito parecida quando nós lemos aquele momento da caminhada de Jesus com depois da sua morte e da sua ressurreição, ele caminha com dois discípulos a caminho de onde? De Emaús. Não é estranho para nós quando lemos aquele texto em que estão conversando, Jesus entra na conversa e eles só vão perceber que é Jesus quando eles convidam Jesus para entrar na casa, porque isso é muito comum, a hospitalidade do judeu. Para entrar na casa, está lá em Lucas 24, sentar com eles e quando Jesus dá o pão, eles percebem, nós já vimos isso já aconteceu, é o nosso Senhor. Aí eles vão lembrar, por acaso não ardia o seu coração, enquanto a gente caminhava junto com ele? Essas coisas são maravilhosas, mas eles não reconheceram no princípio. Vai acontecer alguma coisa semelhante aqui. Então, Jesus pergunta a quem procuras, e Maria procurava não uma pessoa viva, mas ela procurava um cadáver, porque ela queria cuidar de alguma forma daquele cadáver. Ela precisava procurar alguém e não alguma coisa. Ela agora precisava ser confrontada naquilo que ela já cria. Ela já tinha certeza do Jesus Deus que a libertou. E Jesus então chama ela.
pelo nome. Mas não é, meus irmãos, de qualquer maneira. Eu não saberia pronunciar como Jesus falou, mas Jesus falou de um jeito que ela reconheceu. Maria. E alguns dizem que a forma que Jesus foi, alguns dizem, isso no original está, Miriam. Ele usou uma expressão comum que ele usava no tratamento com ela e com os demais discípulos, eles também tratavam ela assim. Isso foi maravilhoso. E ela reconhece a voz daquele que a identifica, então, agora pelo nome. A palavra original, então, é Miriam, é aramaico. Jesus vai usar essa expressão. E essa é uma forma de expressar, e essa forma de expressar, ela remete ao seu nome de nascença, ao seu nome de como ela era chamada inúmeras vezes pelas pessoas que lhes eram familiares, pelas pessoas que eram comum a ela, que estava próximo dela. Jesus usa essa expressão. Não era uma expressão que algum doutor da lei pudesse conhecê-la e usar com ela. Eles talvez chamassem ela de Maria, no formato hebraico. Mas Jesus vai usar uma expressão que era comum da convivência de irmãos, de família. É uma expressão bem familiar, e agora, somente agora, ela vira-se totalmente. E ela chama, como também costumava chamá-lo, ou seja, mestre. A palavra aí é Raboni, não é Rabi, que seria o mais comum também. E Raboni, ou Raboni, no hebraico, é usado para identificar mestres destacados. Mestres honrados, grandes mestres. Ela reconhece Jesus. O Senhor ressuscitou. Ela não usa essa expressão. O diálogo aqui dá-nos a entender que Maria deve ter avançado em cima de Jesus. Como discípula, meus irmãos. Eu sei que hoje tem muitas coisas que se falam por aí. Não liguem para isso. Ela olhou para Jesus. A gratidão de Maria é difícil a gente tentar mensurar. A gratidão na vida de uma pessoa que é transformada. Os discípulos de Jesus transformados, eles levaram a sua vida à morte. Porque eles criam na missão que foi dada pelo Raboni. Eles foram adiante. Eles seguiram em frente, eles não voltaram atrás. E ela usa essa expressão. E ela faz com um sentido muito profundo, íntimo, indicando o reconhecimento de Jesus como seu Senhor. É o meu Senhor. Eu estou diante do meu Senhor. O meu maior benfeitor. Jesus é o seu maior benfeitor. Jesus é o meu maior benfeitor. No verso 17, João, ele não descreve a manifestação de alegria de Maria Madalena. Ele não vai se deter nisso. A gente tem essa impressão de que ela se manifestou da forma maior, mais expressiva possível. Mas João não descreve como lhe é peculiar. João não é detalhista como alguns evangelistas. João tem outro propósito ao escrever o mesmo evangelho. Ele não descreve, então, mas ele fala da necessidade de a mensagem de Jesus chegar aos discípulos. Ele vai entrando logo nisso. A palavra grega para não me detenhas, ela traz significado de não me toque. Ela pode ser entendida também de não me segure. O sentido mais apropriado é para que Maria passe a pensar no Cristo ressurreto, no Cristo vitorioso. Ela passe a olhar para Cristo como aquele que venceu a morte, mas em cumprimento às suas promessas. Aquele que tem algo muito maior do que aquilo que eles viram enquanto estavam vivos. Porque agora a obra, o agir de Deus se concretizou. É assim que Maria precisava ver.
O alcance do que aconteceu não estava restrito apenas a eles mais, mas ao mundo, até a volta de Cristo. Maria precisava, então, entender que havia coisas mais importantes que precisava seguir agora em frente. Ela precisava pensar nesse Cristo vitorioso, na obra redentora em seu favor. Agora estava tudo cumprido. E ela, olhando para Jesus, cumpriu-se as promessas de Deus. A comunhão, então, que ela olha para Jesus e fala, bom, vai acontecer tudo de novo. Ele vai estar no meio de nós. Não. Ela recomeçaria. Mas agora a comunhão seria muito mais rica. Ela seria muito mais bendita. Mesmo não com a presença do Raboni. Seria a comunhão com o Senhor glorioso, o Senhor vitorioso, o Senhor que venceu a morte, que seria a mensagem, que seria o evangelho cumprido plenamente. E com a igreja. A igreja agora está entrando plenamente, de uma forma concreta, nos planos de Deus através de Jesus. Então, seria normal esse desejo de tocar em Jesus. Porque Mateus 28, lá no verso 9, lá diz que, lá fala, né, que as mulheres abraçaram os pés em adoração. E Madalena provavelmente estava querendo fazer, de alguma forma. Porque Jesus foi muito próximo dos seus discípulos. Ele andou, ele conviveu com eles. Diferentemente do que era muito comum naqueles dias, né? O mestre, ele era destacado dos seus discípulos. É assim que se ensinava. Um grande mestre não se aproximava e não ficava tocando em seus discípulos. Ele não tinha um convívio mútuo, embora ele dava o exemplo. Ele ensinava o dia a dia pelo seu exemplo, mas ele não tinha convívio. Ele ia para sua casa, ou para sua forma de viver, que normalmente era bem destacada, e os seguidores iam para suas humildes casas também, provavelmente, seguirem as suas vidas. Jesus, ele convive com os seus. Agora o tempo, então, ele é de cumprir as promessas da ascensão. Deus está falando disso, estou me preparando agora para voltar ao céu. Há algo mais a acontecer. Há um tempo, há uma agenda prioritária, e Jesus deveria atentar-se a ela. Esse, então, é o tempo de Deus. Sempre. É o tempo de Deus. E jamais o tempo de Deus ele pode ser tomado, meus irmãos, por preocupações outras, por mais importantes que elas possam nos parecer. Jesus não se deteve, Maria entendeu isso e nós precisamos aprender. Servir a Deus é a sua maior missão e a minha maior missão. Você já compreendeu isso? Você já compreendeu que seu trabalho é tão somente uma porta que Deus abriu para você servi-lo lá? Que a sua faculdade, que a sua escola é apenas uma porta que Deus abriu para você servi-lo lá? Que o seu casamento, o seu namoro, o seu casamento é uma forma de você servir Jesus nessas duas coisas, nesses dois acontecimentos. Tudo é uma forma de nós servirmos a Deus. Se não for assim, perde o sentido. Não há graça. Nós estamos tomando tempo e desperdiçando tempo à toa e jogando fora. E me faz lembrar que o nosso tempo como discípulo de Jesus precisa ser então usado de forma útil para a glória de Deus. Porque, de certa forma, meus irmãos, nós também estamos no caminho da ascensão. Um dia nós estaremos indo para o céu. Nós estamos nessa caminhada. Maria Madalena deveria então passar a mensagem de Jesus aos seus discípulos. E a mensagem que João registra é que Jesus diz estar indo para o Pai e Deus. Maria então precisa anunciar para eles que o próximo grande acontecimento na história da redenção terrena está para acontecer, que é a ascensão. Ele vai vir aqui, mas ele não vai ficar aqui. Ele está voltando para o Pai. Essa é a glorificação plena de Cristo. E Jesus chama eles, meus irmãos, de irmãos. Agora Jesus vai usar a expressão meus irmãos. Comunica aos meus irmãos, fala aos meus irmãos. Isso é muito profundo.
William Hendrickson, um teólogo, comentador, né, do livro do Evangelho de João também, ele informa que agora um novo relacionamento, comunhão no Espírito, que está para ser derramado, requer um nome novo. Um nome ainda mais íntimo do que o belo nome amigos. Lembra que no capítulo 15, ele vai usar essa expressão de amigos também? Ele vai falar sobre a questão dos amigos. Os irmãos pertencem a uma mesma família. Essas duas expressões que Jesus usa também, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, também agora estende aos seus discípulos, que por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, passaram a pertencer a Deus. Eles foram adotados, tendo Deus como Pai e único Senhor. É o que acontece conosco, quando nós cremos em Jesus. Observe que Jesus não usa nosso Pai e nosso Deus, justamente porque, de fato, Ele é filho por natureza. Ele está fazendo uma distinção. Ele é filho por natureza e nós somos filhos por adoção. Para nós sermos filhos de Deus, que nos tornamos, foi preciso que Ele, o Filho por natureza, morresse na cruz. Somos adotados por Deus. Essa é a nova condição daqueles que amaram a Cristo e foram aceitos por Deus Pai. Paulo escreve isso de uma maneira maravilhosa, ali em Romanos capítulo 8, nos versos 16 e nos versos 17, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso é maravilhoso. Então, por certo, meus irmãos, Jesus está dizendo para eles coisas enormes. E entre essas coisas, que eles um dia estarão para sempre com Ele na eternidade. Porque agora eles são filhos de Deus. E Deus é o Senhor das suas vidas. Vocês não estão perdidos mais. Nós não estamos mais perdidos. A verdadeira alegria, ela não estará em eu ser abraçado por Jesus. Como Maria, de repente, desejava ali. Isso não era mais importante, né? Mas eu saber que eu vou me encontrar para sempre com o meu Deus pela obra que Ele fez, por sua morte, ressurreição e ascensão. Ela entendeu e atendeu a mensagem de Jesus. Ela levou os discípulos. Mas agora ela diz que viu o Senhor. Percebam a diferença. Ela viu o Senhor. Ela encontrou o Salvador e preservador eterno da sua alma. Jesus não foi para Maria apenas um libertador de uma opressão física, emocional, espiritual. Ele foi o salvador da sua alma. Aquele que a preserva e preservou eternamente. Portanto, meus irmãos, quando ela diz que viu o Senhor, Maria não está mais à procura de um cadáver. Ela já encontrou o Deus vivo. É isso que acontece conosco. Quando nós encontramos o Deus vivo, nós paramos de procurar migalhas, porque nós já fomos libertos, já fomos salvos. Agora ele vai passar um tempo, 40 dias, aqui, né? Usando o tempo deles lá. Depois ele subirá ao céu. 10 dias depois da sua ascensão, 10 dias depois acontecerá o Pentecostes, porque se ele vai embora 40 dias depois da Páscoa, mais 10 dias, 50 dias tem o Pentecostes. E Atos 2 diz que Pedro pregou a grande mensagem que nós citamos aqui, a grande mensagem do Evangelho, bem recente. 10 dias depois que o Senhor subiu, Pedro ousadamente ele prega para a multidão ali em Jerusalém.
cerca de 3.000 pessoas ouvem o Evangelho e se arrependem. Entregam suas vidas a Jesus Cristo. Suas alegrias agora, suas motivações eram outras. Nessas 3.000 pessoas, almas, mais os que já haviam se convertido, havia uma esperança de vida eterna, porque o Senhor está vivo. É isso que Pedro está falando depois. Ele não está morto, ele está vivo. Jesus não é um cadáver, Jesus é aquele único que venceu a morte. Louvado seja Deus. Nós estamos seguindo o nosso Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela vitória ali na cruz do Calvário. Foi a obra do Senhor, meu Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que também proporcionou a nós, por meio da cruz, a grande vitória. Nosso Cristo está vivo. E nós servimos o Cristo vitorioso. Ó Deus, portanto, há alegria em nós. Portanto, ó Deus, encoraja-nos dia a dia a servi-lo, a amá-lo. E prepara-nos, ó Deus, para a eternidade. Remove, ó Deus, sentimentos, ó Deus, que muitas vezes tentam nos oprimir por ação inimiga. Nós possamos, ó Deus, de fato, viver intensamente a alegria da vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor. E que aqueles, ó Deus, que têm ouvido as mensagens, as pregações, têm visto na Tua palavra, têm, ó Deus, têm sido alcançados por essa mensagem vitoriosa, que as suas vidas sejam profundamente tocadas e transformadas e possam se alegrar mesmo em meios às tristezas e desafios de cada dia. Senhor, nos abençoe e os abençoe. Em nome de Jesus, amém.